Olá, pessoal! Hoje vamos ver sobre princípios da inspeção e documentação na manutenção. Então, vamos lá. Vamos iniciar entendendo um conceito fundamental da nossa profissão, que é a manutenção preventiva, né? A filosofia da manutenção preventiva. As inspeções, elas não são apenas formalidades, né? Elas são exames visuais e manuais cruciais para poder determinar a condição física da aeronave. Então, elas podem variar desde uma simples volta na aeronave, que a gente chama de walking around, até a desmontagem completa da aeronave. Vocês devem encarar as inspeções gerais e periódicas como uma coluna mestra, tá? De um bom programa de manutenção, porque isso é tão importante. Porque a inspeção irregular ou ocasional resulta fatalmente na deterioração gradual dos equipamentos. O nosso objetivo principal é reduzir falhas operacionais e defeitos através da detecção precoce de desgaste. Então, lembre-se sempre do fator econômico, tá? Que é vital para uma empresa aérea, né? Que é o tempo gasto na recuperação de uma aeronave negligenciada será sempre superior ao tempo investido em inspeções de rotina. Portanto, a prevenção assegura não apenas a segurança, mas a viabilidade operacional. Então, o objetivo é reduzir as falhas, né, operacionais e defeitos através da detecção precoce de desgastes e também a economia operacional. Certo, pessoal? Então, como determinamos quando inspecionar? Existem dois regimes básicos que vocês devem lembrar sempre. O primeiro é baseado no calendário, ideal para poder controlar corrosão e deterioração temporal. E neste caso, a inspeção ela ocorre ao expirar um prazo de semanas ou meses. O segundo é baseado em horas, tá? Horas de voo, que é focado no desgaste mecânico e fadiga de material, sendo programado quando acumulado um número específico de horas voadas, ok? A instrução do fabricante é a autoridade final para estabelecer esses intervalos. No entanto, o órgão regulador estipula critérios mínimos, tá bom? Temos a inspeção de 12 meses, que é anual, padrão para certificação de aeronavegabilidade, e a inspeção de 100 horas, geralmente exigido dependendo do tipo de operação, tá? Como em aeronaves, por exemplo, de instrução ou táxi aéreo. Componentes com vida limite operacional devem ser substituídos na inspeção mais próxima do seu vencimento, ok? Um mecânico, ele não trabalha apenas com ferramentas, mas também com papel, né? Hoje em dia, falo também com online, né? Com digital, perdão. O termo documentação do avião compreende que tem um livro de bordo, que é o board book, e todos os registros suplementares. O board book é o registro histórico, tá? É a biografia da aeronave. Nele registramos as datas de inspeções, o tempo total da estrutura e dos motores, que é o TSM, TSO, e a execução de serviços exigidos por boletins de serviço. Sem registros atualizados, a aeronave perde sua condição de aeronavegabilidade perante o órgão governamental. Então, além da questão legal, a documentação correta permite o controle de programação,
prevendo as próximas paradas e garante também a valorização da aeronave numa futura revenda, ou como chama de listing, tá bom? A regra é clara, então, se não está registrado, não foi feito, ok? Preparação técnica para a inspeção. Então, antes de colocar a mão na massa, precisamos preparar a aeronave. O acesso total é fundamental aí, que todas as tampas, portas de acesso, carenagem, capotas, elas devem ser abertas ou removidas. É aqui que entra um ponto crítico que chamamos aí da regra de ouro da limpeza. Muitos erram ao limpar a aeronave imediatamente, tá? Atenção, antes de limpar, vocês devem verificar a presença de óleo ou evidência de vazamentos nas carenagens, que é aquela inspeção visual, que é o walking around. Vocês primeiro olham visualmente se existe vazamento, se existe, né, aquelas gotas escorrendo, né, escorrendo ali nas carenagens, para poder verificar se existe, né, esses vazamentos. Trincas também é bom perceber se existe furo, se existe trinca. Toda essa inspeção visual é muito importante, tá? A limpeza prematura apaga vestígios vitais de diagnóstico, tá? Então, somente após essa verificação inicial, essa inspeção visual, é que a estrutura ela deve ser completamente limpa para permitir o exame visual de trincas e corrosão, tá bom? A sujeira esconde defeitos, portanto, uma aeronave suja não pode ser inspecionada com segurança. Vamos aprofundar então na inspeção por zonas, tá? Começando aí pela zona 1, que é a fuselagem e estrutura. A inspeção aqui ela é superficial. Na estrutura externa devemos examinar a entelagem e o chapeamento especificamente quanto à deteriorização, empenos e evidências de falha estrutural. Um ponto crítico é na fixação, checar todos os prisioneiros, né? E as portas. Então, tudo que é o. Ai, Jesus, o pin, né? Que a gente fala de cutter pin, eu esqueci o nome em português. Cutter pin, ele precisa verificar se ele está, né? Checado, se ele está realmente preso, né? Se ele não está saindo, né? Se ele já não sofreu a deteriorização dele, que ele acaba ficando mais flexível e porque é um metal, não é, ele é forte, mas não tão forte assim, então ele pode acabar com a vibração saindo e deixando ele meio trincado. Se você não perceber ele e colocar a mão para ver se está realmente preso, pode ser que só no visual você não consiga ver. Então, devemos verificar a segurança, né, das brocas, das fixações, das porcas de fixações e a frenagem, né, também, que é feita, colocada aqui. E se há defeitos visíveis, né, a gente consegue perceber se tem amassão, se tem trinca, visuais por fora. O sistema de combustível, né, inspeção visual de das tanques celulares, que é a fuel cells, tanques de lastro e componentes conexos a elas, e verificação de todos os componentes quanto à instalação correta e operação satisfatória. Passando para a zona 2, né, tem a cabine de comando e passageiro. A técnica exige aí verificar a segurança da tripulação, as poltronas e cintos. Eles devem ser checados quanto ao estado do tecido e a fixação mecânica. No painel, além do estado geral, verificar se há, né, existe presença de marcações de limite operacional, né, se aquelas marcas, aquelas faixas coloridas, amarelas, vermelhas,
elas estão, né, aparentes. Se o vidro, né, dos instrumentos não estão quebrados, nos controles voo e manete, tem que ser testado a instalação correta e a liberdade do movimento, se ele está realmente, se ele não está empenado, né, se ele não está preso, a hora que você movimenta ele, se ele tem algum arranhão, né. E por fim, na parte elétrica, inspecionamos a bateria quanto à fixação e crucialmente quanto à carga. E também se existe ali, né, água que gerou corrosão, né, se existe algum fuligem, se o eletrólito está vazando, perceberem essa parte também. A zona 3, que exige rigor máximo, né, que começamos buscando vazamento, evidência de óleo, combustível ou fluido hidráulico no bloco ou na parede de fogo. Para a saúde interna do motor, a verificação da compressão dos cilindros é mandatória também. Se estiver fraca, devemos investigar as tolerâncias. E atenção especial à drenagem. Tá? Inspecionamos telas e bujões quanto à presença de partículas metálicas, a limalha, né, a famosa limalha. Então, fazer drenagem, perceber se existe limalha, que indica aí desgaste interno severo. Na fixação dos cilindros, checamos o aperto correto do que está fixando ele, né, e as porcas na base. Inspecionamos também a estrutura de suporte, que é o berço do motor, né, aqui, vocês podem ver. Embaixo, isso daqui é o berço do motor. E para procurar rachaduras e folgas, né, verifiquem os amortecedores flexíveis, que a gente chama de shock mount, e a borracha, né, que tem nele, ela pode deteriorizar aí pela vibração excessiva da estrutura. As mangueiras e braçadeiras, buscar por ressecamento, falta de aperto, e também inspecionar a descarga quanto a rachaduras devido ao perigo de vazamento de monóxido de carbono para a cabine, além da fixação dos seus, da frenagem. Okay? Zona 3, parte 2, vibração, né? Os amortecedores flexíveis, como eu falei para vocês, as tubulações, mangueiras, braçadeiras, ressecamento e aperto, descarga do motor, ali na exaustão, né? Sistema de exaustão, se está saindo muito CO2, né? Se ele está realmente preso. Controle de acessórios, defeitos de cabos de comando e fixação de alternadores magnéticos. A capota, que a gente chama de cowling, rachaduras na fibra ou metal, defeitos nos fechos. E acionamento para fazer um teste operacional, né, para verificação funcional. Trem de pouso, amortecedores, né, temos que aí inspecionar o trem de pouso em relação não só o pneu, né, a gente não tem que usar só os pneus, mas os amortecedores, verificar rigorosamente o nível correto de óleo e a pressão da haste, tá? A estrutura exige um olhar clínico ali para a fadiga do material. Busquem então deformações nas hastes, articulações com atenção crítica ao suporte da haste de torção e ao cilindro externo do trem de pouso, onde pode existir rachaduras por fadiga, né, que costumam se iniciar. Essas rachaduras geralmente elas apresentam contornos bem nítidos e serrilhados em áreas de grande esforço. E não esqueçam também a cinemática, tá? Testem o mecanismo, né, de retração e dispensão quanto à operação correta e verifiquem o sistema de travamento. Na parte hidráulica, rastreiem aí se existem vazamentos nas tubulações e verifiquem a fixação.
o sistema elétrico associado como interruptores de fim de curso, eles devem ser checados quanto ao desgaste. Finalizem com o conjunto de rodagem, então busquem rachadura nas rodas, verifiquem o estado dos rolamentos, o ajuste correto dos freios e se há cortes ou desgastes excessivos nos pneus. Bom, a zona 5 e 6 são as asas de empenagem, então a gente divide aí o foco em três pilares, que é a estrutura interna, o revestimento e controle. A estrutura interna, inspecionamos longarinas, nervuras e elementos de compressão, como as rachaduras e empenas que estão aí em orange, laranja, né? Integridade das fixações também, o revestimento, seja ela a entelagem ou o chapeamento, procuramos por rasgos, deformações, deteriorização, ou também os fixadores, que são os rebites e os parafusos, né, frouxos ou inseguros, ou com corrosão, tá bom? Controle de voo nas superfícies móveis, tem os alerões, os lemes e os profundores, verifica a liberdade de movimento, o alinhamento e se o deslocamento está correto. A inspeção dos cabos de comando devem confirmar a tensão correta. E muito importante, a passagem, né, adequada pelas vias e pelas polias, garantindo que não haja esgarçamento ou desgaste por atrito e também por corrosão, pessoal. Lembram-se de assistir aí a videoaula de corrosão que fala sobre essa parte dos cabos de comando que precisa, né, abrir eles para ver se existe corrosão, porque primeiro eles se corroem dentro dos cabos. Beleza? Zona 7, 8 e 9, que são a hélice, aviônicos e miscelânea. Então aqui as hélices têm que inspecionar as lâminas, né, minuciosamente, quanto a rachaduras, os nicks e os empenos. Tá? No cubo da hélice, que é essa parte aqui central, verifiquem aí evidências, tá? Busquem evidências de vazamento de óleo, verifiquem o aperto e a frenagem, né, do fio de segurança dos parafusos de fixação, da frenagem. Se houver sistema de degelo ou mecanismo de controle de passo, verifiquem a operação correta, tá? Se ele está realmente fazendo o movimento correto e a fixação. Os aviônicos garantem que os rádios e equipamentos de navegação tenham a instalação correta. Então, a inspeção ela deve focar na disposição das cablagens, né, as fiações, verificando se há defeitos evidentes e confirme se a ligação à massa e a blindagem estão em boas condições. A zona 9, que são as miscelâneas, não negligenciem os itens de segurança, verifiquem a validade e o estado do kit de primeiros socorros, a fixação e operação do piloto automático e, se aplicável, as condições de paraquedas e barco salva-vidas. Boa, pessoal. Aqui, né, muitas vezes, né, os defeitos eles não são visíveis a olho nu. E aqui entramos agora na área dos ensaios não destrutíveis, que é o NDT, Non-Destructive Technician. O objetivo aqui é determinar a condição de um componente sem danificá-lo, né? São pequenos defeitos em peças sujeitas a alta rotação ou vibração podem se desenvolver até falhar, até causar o colapso total da peça. Então, a fadiga do material é silenciosa e progressiva. Nós temos alguns tipos, né? Temos partículas magnéticas, magnaflux, líquidos penetrantes, raio-x, ultrassom e o eddy current. Vocês já devem ter escutado falar. Então,
A inspeção por partículas magnéticas seria o material ferro magnético, ferro e aço. A inspeção por partículas magnéticas é usada exclusivamente para materiais ferromagnéticos. O processo consiste em magnetizar a peça e aplicar partículas, que são um pó ou um líquido, né, que se acumulam onde há uma descontinuidade. Se houver uma trinca, as linhas de força magnética sofrem um desvio, né, um vazamento de fluxo, e criando um polo magnético nas bordas dessas falhas e atraem essas partículas, formando uma indicação visível. Acaba, né, que ela vai ser, a cor dela consegue indicar para a gente, né, se esse vazamento está muito interno ou se ele está ali mais pela superfície. Temos a direção também, né, de fluxo e técnicas de magnetização, então um conceito-chave para poder detectar uma falha. As linhas de força elas devem passar perpendicularmente a ela. Se o fluxo for paralelo a essa trinca, não haverá indicação. Então, aplicar, né, saber aplicar corretamente. Então, magnetização longitudinal detecta as falhas transversais e a magnetização circular detecta as falhas longitudinais. É importante vocês saberem que, após o teste, a peça ela deve ser desmagnetizada para não atrair malhas ou detritos metálicos durante o funcionamento do motor. Beleza, pessoal? Então, a inspeção por líquidos penetrantes, né, para materiais não porosos, alumínio, magnésio e o inox. Tem que ter a limpeza, claro, né, fazer a limpeza aí, porque ela pode ter algumas, pode estar suja, com emalhas, com água ou algo do tipo. Então, a peça ela deve estar isenta de graxa, de tinta ou de sujeira, e a sujeira ela pode mascarar as falhas, tá? Depois faça a aplicação, né? A aplicação do penetrante ela precisa de tempo, então tem que ter um tempo de penetração para entrar na falha por capilaridade. Depois remove-se o excesso da superfície com cuidado para poder manter o penetrante apenas dentro da falha. E aí, logo depois de um tempo, vai ter a revelação que age como um borrão ali, né? Puxando o penetrante para fora e tornando o defeito visível. Então, a lavagem imperfeita, ela pode gerar falsas indicações, tá? Essas manchas espalhadas, enquanto a lavagem excessiva, ela pode apagar o defeito. Então, com certeza vocês vão ter treinamento para poder fazer isso de maneira correta, ok? Radiografia, raio-x, olhando através da matéria. Então, a radiografia ela permite ver o interior da estrutura sem desmontagem. A radiação ela penetra a peça e impressiona, né, como se fosse um filme, criando uma imagem sombreada, como vocês já conhecem, raio-x. É excelente para poder detectar defeitos internos que não afloram a superfície, alterações dimensionais e inclusões. A radiação ela destrói o tecido humano, então pode causar câncer, alterações genéticas. Tá? O operador ele deve ser habilitado e as pessoas devem ficar afastadas do feixe primário. O isolamento da área é obrigatório. Vocês já estão mais que sabidos disso, né? A interpretação aí da radiografia, então a trinca ela tem essa linha escura bidimensional, tá? A cavidade de gás é uma área arredondada tridimensional e os defeitos com pontas agudas, como trincas, são muito mais perigosos que defeitos arredondados, pois atuam como concentradores de tensão, propiciando a propagação da falha. Prestem atenção realmente o que, né, a interpretação da radiografia para perceber o que está acontecendo com aquela estrutura. O teste ultrassônico, que é o sistema EcoPulse,
que é usado para detectar defeitos minúsculos ou medir espessuras com acesso a apenas um lado da peça. Então, um transdutor envia uma onda sonora de alta frequência através do material, e aí com isso ele consegue, ele inicia esse pulso, né? Se houver uma falha, parte da onda reflete, aparecendo como um pico extra na tela. Então, existe o pulso inicial, aí depois vem o eco pulse, como se fosse um eco, né, daquilo que foi mandado, e aí ele mostra, né, o defeito, e depois tem o eco de fundo, ok? Importante vocês saberem os tipos, tá? Que com certeza vocês vão, os tipos de MDT que existe, que é o mais importante para a banca. O ultrassom por ressonância e o red current, né, que é um ultrassom por ressonância, seria usado para medir a espessura de chapas, revestimentos de asa, por exemplo. Quando o outro lado é inacessível, baseia-se na frequência fundamental da onda. Então, se a gente não consegue pegar, né, ir ao outro lado, a gente usa o ultrassom, que é a ressonância. Então, a onda envia e depois volta e ele consegue fazer essa medição, né, por comprimento de onda. O eddy current é correntes parasitas, então usa o campo eletromagnético em materiais condutores, detecta mudanças na condutividade, né, causada por defeitos, corrosão ou danos por calor, e esses furos de fixadores, revestimentos de asas e eixos de turbina, geralmente é usado o eddy current, porque é mais difícil, né, eles são mais densos e mais difícil de acesso. Certo? Claro, como eu disse para vocês no começo, a inspeção visual, tá? A técnica mais antiga e comum é uma boa execução visual, geralmente indica integridade estrutural. Então aqui a gente consegue critérios de solda, né? Que a gente consegue perceber a largura uniforme, a penetração e o reforço, certo? Defeitos visuais de solda em solda, né, que seria as ondulações pontiagudas, superaquecimento e a pressa, quando está agudo, bordas irregulares, instabilidade, a falta de penetração, que é a junta fraca, né, que ela acaba se descolando, e as mordeduras, que acaba o undercut, que acaba ficando, né, a mais do que aquilo deveria ser. Esses sinais, então, eles exigem rejeição imediata ou investigação profunda. Então, pessoal, lembrando, né, da documentação e dos registros, se não está escrito, não foi feito, tá? Eu sei que isso já é para OM, então, geralmente, eles não lidam direto com o livro de bordo, mas onde vocês estiverem, com certeza tem, né, onde vocês vão ter que assinar, né, e escrever o que foi feito. Então, sempre façam, sempre escrevam, sempre, ou até tiram foto com o celular de vocês para que vocês tenham evidências, ok? Aqui, então, para finalizar nossa aula, apresento aí o histórico, né, operacional, a biografia da aeronave, essencial para valor de revenda, substituição de componentes, que é informação sobre a época exata da troca de acessórios com a vida limite, o controle de programação, né, planejamento preciso das próximas paradas, vencimentos de horas ou calendários, e a conformidade legal. Então, sem registros atualizados, a aeronave perde sua condição de aeronavegabilidade perante o órgão governamental. Ok, pessoal, então essa foi a nossa aula. Muito obrigada e até a próxima.